Olá, que a graça de Jesus esteja com você. Estamos prontos mais uma vez para começarmos esse dia estudando a palavra, nos fortalecendo, compreendendo o que Deus quer que compreendamos nesse dia, e você é uma ótima companhia. Obrigado, viu? Continue aqui comigo, não somente apreciando, mas também colaborando conosco, partilhando essa mensagem com outras pessoas quando você compartilha esse vídeo. Se ainda não é inscrito ou inscrita no nosso canal, não se esqueça de se juntar à nossa grande família do Lição Fácil. E ao final, deixe seu gostei ou seu não gostei, caso não aprecie, tá bom? Vamos lá, o Messias sofredor. Lembra que nós estudamos a personalidade amorável de Cristo como um bom pastor que dá vida pelas ovelhas? Muito bem. Mas de que maneira ele dá a vida pelas ovelhas? Ah, queridos, da pior maneira, da mais dolorosa maneira possível. O Senhor Jesus enfrentou a morte, mas não foi qualquer morte, foi uma morte terrível, atroz. Experimentou a separação dele do Pai. Nós podemos somente dimensionar a profundidade desse sofrimento se nós entendermos a extensão da proximidade dele com o Pai, da sua unidade com o Pai. Se nós entendermos isso, nós iremos entender a profundidade do seu sofrimento. Aí o Salmo 22 se torna aí um salmo messiânico direto, porque as verdades aplicadas ali não poderiam ser aplicadas a Davi, mas elas se encaixam perfeitamente com o sofrimento de Cristo na cruz. Por exemplo, quando Jesus estava lá pendurado entre os céus e a terra, naquela cruz, e sentindo a sua separação do Pai, porque o pecado faz separação entre nós e Deus, e estava separando Jesus de seu Pai, ele fez uma angustiosa oração usando as palavras do Salmos 22, versículo 1, que diz: Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de mim a salvação as palavras do meu bramido? Percebeu? Essas palavras profeticamente se aplicam a Cristo, e Jesus as usou ipsis literis, ou seja, totalmente, completamente essas palavras lá na cruz do Calvário, né? Coisa extraordinária. Ellen White vai dizer assim, ó: a iniquidade de todos nós foi posta sobre Cristo como nosso substituto e fiador. Ele foi contado como transgressor para nos livrar da condenação da lei. A culpa de todo descendente de Adão pesava sobre ele. A ira de Deus contra o pecado encheu de profunda tristeza o coração do seu filho. Que coisa interessante. A Bíblia diz que ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. Ok? A Bíblia diz claramente isso. Aí no verso 12 do capítulo 22 de Salmos, traz essa imagem dizendo assim, ó: muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam, contra mim abrem a boca como faz o leão que despedaça e ruge. Olha que coisa interessante, que coisa extraordinária. As palavras dos Salmos aplicam-se de maneira precisa ao que aconteceu com Cristo na cruz do Calvário. Veja o verso 8. Confiou no Senhor, livre-o, ele, salve-o, pois nele tem prazer. Não foram essas palavras que aquelas pessoas que estavam ao pé da cruz diziam para Cristo? Porque ele dizia: tu és o Filho de Deus, desce da cruz, clame a Deus para ele te salvar. Exatamente as palavras, como lá no verso 12 nos diz, né? Como touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam, uma imagem de zombaria, de rejeição que eles empreendiam contra o Filho de Deus, né? Que coisa interessante. No entanto, meu querido amigo, querida amiga, aquele Messias rejeitado, aqueles, inclusive, que eles até dividiram as vestes, lembra? Já estava escrito nos Salmos. Estava escrito nos Salmos. Veja aí o verso 18. O verso 18 diz assim, ó, olha só: repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sorte. Está lá escrito, lá em Mateus,
exatamente essas palavras, aplicando-as a Cristo Jesus, quando aqueles soldados tomaram sua túnica, em vez de rasgá-la e dar um pedaço para cada um, eles lançaram um sócio para que pudesse ser somente de uma pessoa inteira, ou seja, não seja rasgada. Está aqui, está escrito aqui nos Salmos, aplicando exatamente a Cristo. Aquele Messias rejeitado, zombado, ferido, seria exatamente o motivo da salvação daqueles que creem. Após a ressurreição, ele ofereceria a forte salvação para o povo de Deus, né? Esse pedra rejeitada pelos construtores, como diz aqui o verso para memorizar, se tornou a pedra angular. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. E isso procede do Senhor maravilhoso aos nossos olhos. De fato, se tornou a principal estrutura que mantém em pé o templo espiritual. Aquele exatamente que eles rejeitaram. Aquele que eles desconsideraram, que eles maltrataram, que eles acharam que era nada, esse é a principal pedra angular. Ou seja, o personagem central da história. O personagem mais importante do universo. Esse Jesus, a quem eles rejeitaram. Louvado seja Deus, porque eu e você não o rejeitamos. Ele é o nosso Senhor, é o nosso Messias, nosso Salvador, nosso substituto, que deu a vida por nós. Devotemos a nossa vida a Ele, em gratidão pelo que Ele foi capaz de fazer, de nos amar, de se interessar por nós com tamanha profundidade, que veio a esse mundo para nos dar a vida. A Ele a honra, a glória e o louvor por todos os séculos, que eu e você, que os nossos lábios sempre declarem essas verdades, voluntariamente, por amor, por gratidão ao que Ele fez por nós. Ore comigo. Obrigado, Senhor, porque não nos deixaste sozinhos a perecer, mas sua compaixão profunda, misteriosa, ilimitada, fez com que tomasse o nosso lugar e morresse como nosso substituto, a fim de que todos nós pudéssemos ter a alegria da salvação. Salva-nos, Senhor, porque aceitamos esse sacrifício. Aceitamos a Cristo como nosso Senhor e o nosso Salvador. E é em nome dele que oramos. Amém. Foi bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã continuaremos aqui a nossa jornada, viu? Aproveite bem o seu dia.